Olá, pessoal! Hoje, com esse batomzão aqui vermelho, com esse cabelo rebelde, que eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de solidão. Então, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, analista do comportamento e estudante de psicanálise. Uma das queixas que eu tenho dentro da clínica é a respeito da solidão. Então, a pessoa queixa que se sente muito sozinho, que gostaria de ter um relacionamento, gostaria de ter amigos, gostaria de ter um amor. E muitas vezes as pessoas elas se sentem sozinhas mesmo estando cercadas de outras pessoas. Então esse sentimento de solidão é um sentimento muito individual. Não se trata de quem está ao seu redor, mas da relação que você tem com essas pessoas. Se você tem um vínculo emocional com essas pessoas. Muitas vezes você pode estar cercado de pessoas, mas aquelas pessoas para você não tem vínculo nenhum, emocionalmente falando. Outra questão também é sobre o pertencimento, você se sentir pertencente, você se sentir acolhido em algum grupo, tá? Então, Lacan, ele fala sobre isso, que nós somos constituídos a partir do olhar do outro. Então, o que isso significa? Que nós desejamos, que o nosso desejo é ser desejado pelo outro. Nós queremos ser amados, nós queremos ser validados pelas outras pessoas. Isso vem de uma raiz, né, da infância. Então, quando nós nascemos ali, nos primeiros meses de vida, nós nos tornamos o mundo da mãe. Ela só tem olhos para nós e nós nos sentimos a coisa mais importante, porque de fato somos naquele momento. Só que a partir do momento em que nós vamos crescendo, que nós somos inseridos na cultura, dentro da sociedade, e vamos ganhando autonomia, vamos ganhando independência, nós deixamos de ser o mundo do outro, né? A outra pessoa, ela começa a poder ter outros desejos, outras vontades, que não aquela criança, tá? Só que aquele desejo que nós temos de ser o mundo do outro persiste em nós, porque nós experimentamos, nós experienciamos isso lá nos primeiros meses de vida. Mas a verdade é que não dá para ser o mundo do outro, não. O que dá para ser é sermos o mundo para nós mesmos, tá? Então, ao passo que o tempo vai passando, que a idade vai avançando, e ainda mais no mundo que nós vivemos, cheio de tecnologias, as relações elas vão ficando mais rasas, vão ficando mais líquidas. As pessoas elas têm menos tempo e menos disposição para estar interagindo, para ter relacionamentos profundos umas com as outras. A verdade é que são raros os relacionamentos profundos. Não é com todo mundo, não são todas as pessoas. É uma ilusão achar que são muitas as pessoas com quem nós podemos ter bons relacionamentos e relacionamentos profundos. Então, qual que é a saída, né? A partir do momento em que nós entendemos que não dá mais para ser o mundo do outro, qual que é a saída? A saída é a gente aprender a gostar da própria companhia. Não tem jeito. Nós temos que aprender a nos amar e não esperar que a outra pessoa nos traga essa felicidade, entende? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava morando sozinha, eu fiquei uns 3 anos morando sozinha, né, ou mais, e em determinados momentos eu gostaria sim de ter companhia. E então eu comecei a entender que eu precisava cuidar mais de mim.
eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade de ficar sozinha, né, que gosta muito da própria companhia. Então um dia eu estava num trabalho, estava trabalhando, eu estava no horário de almoço, e eu estava lá almoçando sozinha, né, mexendo no celular, e para mim um dos grandes prazeres sempre foi almoçar sozinha. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu tô ali em ambiente de trabalho. E aí apareceu uma colega lá no refeitório e falou assim: nossa, eu vou sentar aqui com você, tadinha, você tá sozinha. E aí eu olhei para ela e aquilo me incomodou muito, aquele tadinha, você tá sozinha. Aquilo me incomodou bastante. E aí eu fiquei refletindo sobre esse tadinha, né? E eu pensei, tadinha de quem? Então, ela estava me falando com base naquele sentimento dela, de que para ela ficar sozinha era difícil, né? E talvez ali naquele momento eu também estivesse sentindo um pouco mais de necessidade de estar com alguém. Era um momento da minha vida que eu tinha acabado de passar por uma separação, então eu estava um pouco mais fragilizada. Só que ao passo que eu me permiti sentir este sentimento, processar este sentimento que estava dentro de mim e comecei a gostar um pouco mais de mim, eu comecei a valorizar pequenas coisinhas do meu dia. Então, por exemplo, nessa fase, foi uma fase que eu não estava com muito recurso financeiro. Então, para mim, era uma grande alegria quando eu podia ter condição de comprar um creme que eu gostava, um creme para o meu cabelo, para a pele, que eu podia ir lá e pagar a academia que eu gostava de fazer uma comida gostosa para mim. Então, esse comemorar as pequenas vitórias ali que eu tinha do meu dia a dia, que eram coisas bem pequenininhas, me ajudou bastante a celebrar a minha própria companhia. Nessa casa que eu morei, eu tinha uma varanda, né, que tinha um espaço de grama e tinha um espaço que tinha cerâmica. Então, muitas vezes no final de semana, eu ligava a mangueira e jogava lá, colocava o biquíni, ia para fora e ia escutar podcast enquanto eu tomava sol, ouvia músicas. Então, celebrar a própria companhia. E aí acabou que eu fui ficando tão bem que eu lembro de pensar assim, né? Chegou um momento que eu pensei assim: poxa, eu queria tanto ter um relacionamento com alguém e eu sei que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, deixa eu aproveitar este momento aqui que eu estou sozinha, porque talvez eu esteja vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Então, esse sentimento de ficar bem consigo mesmo é uma vitória. Você comemorar as pequenas coisinhas, você celebrar você mesmo, você gostar de estar com você mesmo, você ir cuidando de si mesmo, entende? Nós somos o nosso mundo. Nós somos o nosso próprio mundo. Então, o que é importante? O que o outro pode fazer por nós? Quando nós aprendemos a gostar de nós mesmos, o outro ele vai vir para ampliar a nossa felicidade e não para ser o nosso caminho para a felicidade. O outro não vai ser a felicidade para nós, mas ele vai ampliar aquilo que nós já temos dentro de nós. Então, qual que são os riscos de nós não celebrarmos a nossa própria companhia e nos deixarmos levar por esse sentimento de solidão? É que quando nós ficamos nesse sentimento de solidão, nós começamos a sentir a necessidade de ter o outro por perto. E aí, nós ficamos muito suscetíveis, muito vulneráveis a pessoas que muitas vezes não são boas para nós, sabe? Você, quando aparecer uma pessoa, uma amizade, você vai se agarrar naquilo como se fosse tudo na sua vida,
sabe, com todas as forças. E isso desgasta, isso demanda uma energia mental, emocional tão grande, você se agarrar em algo como se fosse o seu porto seguro. E se de repente essa pessoa for embora? E se de repente essa pessoa não for boa para você? Entende? Você vai conseguir se desfazer dessa relação? Ou essa relação pode deixar em você traumas muito maiores, sabe? Dores na alma que vão ser difíceis de curar. Então, antes de buscar se relacionar com alguém, antes de buscar estar com alguém, busque estar bem, primeiramente consigo mesmo. Não coloque o outro como se fosse o seu porto seguro, porque o outro, ele não é o seu porto seguro, ele não pode ser o seu porto seguro. Você é o seu próprio porto seguro. Isso não significa que você não possa confiar nas pessoas, que você não possa amar as pessoas, mas, em primeiro lugar, estar bem consigo mesmo, para que você possa dar até ao outro a liberdade de poder ser ele mesmo, sem ter essa pressão de precisar te fazer feliz. Entende isso? Você precisar que o outro faça você feliz. Imagina o outro colocar essa expectativa e esse peso em cima de você ter que fazer ele feliz, ou ela feliz, né? Sendo um relacionamento amoroso, ou um relacionamento de amizade. Então, busque estar feliz consigo mesmo. E isso você vai... Cada pessoa vai encontrar o seu meio de felicidade. A sua busca, a sua própria busca pela felicidade, tá? A felicidade não é a ausência de problemas. Nós podemos ser felizes em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Então, o que te faz feliz? Você já olhou para si mesmo e começou a se perguntar quais são as pequenas coisinhas ali do dia a dia que te trazem satisfação e te trazem alegria de viver? Sabe, quais são as coisas que você celebra em você mesmo? Você gosta de estar na sua companhia? Então é isso. Eu acho que é muito válido analisar todas essas questões. A solidão é um sentimento de muita dor, sim. E eu não estou invalidando a solidão de forma alguma, tá? Não estou invalidando o sentimento de estar triste, de sentir-se sozinho, de não ter um amparo. Às vezes nós queremos isso, mas para que você encontre isso em uma outra pessoa de maneira saudável, é preciso que você primeiro comece a celebrar a si mesmo. Então é isso, pessoal. Por hoje é tudo e um beijo para vocês.